Buenas! Nessa sessão, a gente vai falar sobre as várias famílias de modelos de valuation que a gente pode usar para avaliar não somente empresas, mas as ações, ou até se for uma empresa limitada, as cotas dessa empresa limitada, por exemplo. Essas famílias de valuation, elas têm uma coisa interessante, porque elas podem ser usadas, ou os vários métodos de valuation que são usados para outros propósitos, como avaliação de imóveis e outros fins, também se enquadram dentro dessas famílias. Às vezes com uma nomenclatura diferente, é uma coisa específica do setor, mas essas grandes famílias de valuation, ou de modelos de valuation, a gente pode usar para os mais diversos negócios, atividades, ativos que a gente quer avaliar. Então vamos lá, vemos. A família de modelos baseados em ativos, ou conhecido também como Asset-Based Models, ela tem basicamente duas grandes categorias que a gente pode classificar aqui, que é chamada dos modelos usados para liquidação, ou baseados na liquidação da empresa, ou baseados no custo de reposição. Então, nessas duas famílias, a ideia aqui é justamente, no caso dos modelos baseados em liquidação, imaginar o seguinte: olha, o quanto eu conseguiria por esses ativos aqui dessa empresa se eu resolvesse liquidá-los de uma vez. O que é liquidar? É fechar as operações, parar de trabalhar com esses ativos. Então, para você levantar esse número, uma das formas, por exemplo, é você fazer o seguinte: ligar para uma empresa que adquire, por exemplo, bens, itens usados, equipamentos usados, e ver com eles o seguinte: olha, eu vou liquidar a minha empresa e quero saber o quanto você pagaria por exemplo, pelos equipamentos que eu tenho, por esses móveis que têm 4, 5 anos de uso, por aquele equipamento que já funcionou 5.000 horas, inclusive somando o preço do imóvel, do terreno. Então, você soma tudo isso daqui, ou seja, ligou para aquela empresa e perguntou: quanto você pagaria nesses itens, por quanto você compraria esses itens dessa que eu estou liquidando. E aí você levantaria esse valor, que seria o valor de liquidação desses ativos ou liquidação da operação. Esse valor de liquidação é um número bastante interessante para a gente ter em mãos, porque ele daria para a gente qual que é o menor valor que você teria por aqueles ativos que você possui. Ou seja, se você está usando algum dos outros modelos que a gente vai discutir e o valor que você chegou é menor que o valor de liquidação, o que você deve fazer é liquidar aquela empresa. Quer dizer, não compensa operá-la mais. Liquida, vende, encerra, paga as dívidas, o que sobrar você embolsa e vai para casa e começa a pensar em novos negócios aí por diante. Outra forma de você chegar no valor de liquidação é, por exemplo, usar os próprios dados contábeis. Como os dados contábeis são históricos e neles você tem também, nos ativos, você está deduzindo a depreciação, nos ativos intangíveis você está retirando a amortização, o que acontece? O valor contábil da empresa, ou olhar o valor dos ativos que você tem na empresa, na contabilidade, seria uma forma de estimar de uma maneira rápida aquele valor de liquidação. Então, também é uma boa base para você ter,
Então, o valor de liquidação ou o valor contábil, muitas vezes até para alguns se confunde. Mas entendo que a ideia do valor de liquidação é assim, ó, vou liquidar o negócio. Se eu vendesse tudo, me desfizesse de tudo, o quanto sobraria? Esse é o valor de liquidação da empresa. Se você deduzir as dívidas desse valor total, sobra o valor de liquidação para o equity, ou para os sócios daquele negócio. Vamos entender, e eu acho que aí vale a pena reforçar isso, quando eu tenho aqui a empresa, então eu tenho alguns componentes aqui. Quando eu estou falando o valor da empresa, eu estou pensando deste lado aqui, o valor da empresa operacional. Estou olhando aqui. Então, essa aqui é a nossa empresa. Eu tenho aqui a dívida, a parte dos credores, e aqui eu tenho o valor do equity ou do capital próprio. Então, se eu pegar, eu tenho a seguinte relação, esse valor aqui da empresa, que eu vou chamar de V, eu posso dividir como valor da dívida mais o valor do equity. Então, vou descrever aqui o equity com a letra E. E aqui seria o valor da empresa, o valor da dívida mais o valor do equity. Entendo que todos os métodos, na verdade, gente, começa a olhar aqui da empresa operacional, afinal, e do lado dos ativos que se cria valor, é aqui que a gente vai operar e vai ganhar dinheiro. Então, é até melhor pensar da seguinte forma, que o valor do equity, ele vai ser o valor da empresa operacional menos o valor das dívidas. Então, para chegar nesse valor do equity, primeiro eu calculo o valor da empresa e depois eu subtraio as dívidas. Afinal, o que sobra para os sócios, para os acionistas aqui, depende, é o que sobrou da operação, é o que você tem de valor na sua operação, menos o que você pagou de dívidas. E isso vale para todos os métodos de avaliação. Então, aqui no método de liquidação, eu primeiro avalio a liquidação de todos os ativos, pago as dívidas e aí vejo o que sobra para o equity e chego no valor de liquidação do equity. Muito bom. O outro método aqui é o de custo de reposição. Qual que é a ideia do método do custo de reposição? Aqui a gente olha para os ativos da empresa e a gente vai ver quanto que seria para repor esses ativos que a gente tinha. Ou seja, quanto a gente gastaria para repor esses ativos do jeito que eles estão. E isso é importante. Não são simplesmente novos ativos, mas assim, se eu fosse montar uma empresa exatamente como aquela que está aí, que eu estou vendo, quanto é que eu gastaria para montar essa empresa? Quanto é que eu gostaria para repor esta empresa? Então, por exemplo, se eu tenho na minha empresa por exemplo, um equipamento de 5 anos de vida, quanto que seria para repor esse equipamento de 5 anos de vida? Claro, funcionando. Então, lembra quando a gente falou do método de liquidação, que eu ligo para a empresa e pergunto, quanto que você compraria aquele determinado equipamento que eu tenho? Agora eu ligo de novo e vejo o seguinte, olha, por quanto você me venderia aquele equipamento? Ou se eu fosse comprar aquele equipamento, 5 anos de vida, 5.000 horas de uso, qual o valor que você me venderia? Ou seja, você está repondo aquele equipamento e está repondo tudo que você tem aqui, todos os ativos que você tem aqui na empresa. Esse seria o custo de reposição. Tá, ok? Ou seja, para montar uma empresa do jeito que está lá, quanto que você gastaria hoje? Muita gente gosta de usar esse método custo-reposição
Eu, pessoalmente, ele tem seus usos, eu não gosto muito dele, porque ele não mede a operação. Vamos entender o seguinte, a empresa vale não pelos ativos, os ativos, claro, são muito importantes, mas a empresa vale pela operação desses ativos. O que quer dizer pela operação de ativos? Quanto de resultado, quanto de lucro a gente tira operando os ativos que tem ali naquela empresa. Por exemplo, eu estou gravando aqui o vídeo usando um notebook. Você, por exemplo, tem gente que usa um notebook igual a esse para fazer operações no mercado financeiro. Tem gente que usa esse mesmo notebook para fazer programação de aplicativos. É o mesmo notebook, é o mesmo ativo, vale a mesma coisa, ou melhor, a gente pode comprá-lo pelo mesmo valor. No entanto, cada um de nós, eu operando esse notebook, por exemplo, ministrando aulas, alguém usando esse notebook para fazer operações financeiras, outra pessoa usando esse mesmo notebook para fazer programação de apps, desenvolver aplicativos. Cada um deles vai ganhar um dinheiro, vai ter um lucro, um resultado diferente. Ou seja, esse mesmo notebook tem o mesmo custo de reposição para todos nós. Porém, ele tem valor diferente. Na mão dessas pessoas, com usos diferentes, ele vai ter um valor diferente, que vai ser adicionado, vai ser agregado pela operação. O custo de reposição não vê isso. Ele dá o mesmo valor para o notebook para as 3 pessoas. Só que a pessoa que está no mercado financeiro e a pessoa que está desenvolvendo aplicativos, vamos dar fins diferentes, vamos ter operações diferentes e lucros diferentes. Espero até que quem esteja ministrando aula que tenha um maior lucro, não custa sonhar. Mas entenda o seguinte, o custo de reposição não captura a operação. Isso é uma falha enorme do método. Um bom método de avaliação, ele tem que capturar o valor dessa operação. É a partir daí que a gente vai mudar, vai sair desses 2 métodos, que são importantes, vamos entender isso, eles são importantes. O de liquidação é muito importante porque ele vai dar para a gente justamente um mínimo que a gente vai olhar na hora que, por exemplo, a gente vai estar comparando os métodos. Aliás, uma recomendação, sempre usem mais de um método, usar mais de um modelo. Não use somente um, até porque usar mais de um modelo nos ajuda a balizar o valor que a gente chegou. O valor de uma empresa, uma operação de ativo, depende muito de quem está olhando e daquilo que vai ser feito, daquela operação que vai ser feita. E às vezes tem questões até que não são nem... São questões são emocionais. E isso entra dentro da avaliação. E muitas vezes são coisas qualitativas. Dentro de uma avaliação a gente tem coisas quantitativas e tem coisas qualitativas. E isso a gente tem que ter em mente na hora que vai avaliar. Então, só colocar aqui, ó. São os modelos asset-based. A outra família que a gente vai falar aqui de modelos de avaliação é a chamada família da avaliação relativa ou múltiplos. Essa é uma família muito usada, e a gente pode usar essa família também para avaliar tanto a empresa como um todo, como somente o equity dela. E a ideia dessa família é justamente a gente avaliar
a empresa, o equity, o ativo. A gente pode usar essa família, por exemplo, para avaliar uma casa, um quadro, ou seja, uma pintura, uma obra de arte, um terreno, é muito usado para isso. Usando aqui uma amostra de empresas ou de ativos comparáveis. E essa é a base desse modelo de avaliação. Usar sempre uma amostra de operações que a gente teve comparáveis. E a gente pode usar... Qual que é a ideia desse múltiplo aqui? É ver, olha, já foi adquirindo uma determinada empresa, uma ação, um ativo, e eu vou procurar agora, assim, estou olhando para uma empresa do setor elétrico, eu vou ver como é que foram avaliadas empresas similares, comparáveis do setor elétrico, e através desses múltiplos, e o múltiplo é sempre alguma coisa que relaciona o preço ou o valor da empresa, ou o valor do negócio, ele sempre relaciona isso com algum que a gente chama algum value driver, ou algum direcionador de valor. Então, eu gosto de chamar de value driver, é o direcionador de valor ou alavanca de valor, ou seja, algo aqui que a gente acredita que afeta, é uma medida que afeta ou influencia o preço ou valor. Então, por exemplo, para imóveis, se usa muito reais, valor do apartamento, do terreno, sobre o value drivers, a área do imóvel, por metro quadrado. Então, comprar uma determinada casa, que é R$5.000 o metro quadrado, R$5.000 o metro quadrado é um múltiplo. Então, se eu estou naquela região e sei que, por exemplo, aqueles imóveis daquela região são negociados por R$5.000 o metro quadrado, vejo, passeio ali pela região, que estou interessado, pergunto, vem cá, qual que é o tamanho desse apartamento? 100 metros quadrados. R$5.000 metros quadrados, vezes 100 metros quadrados, dá R$500.000, seria o preço do apartamento. Então, essa é a ideia. Para funcionar, eu preciso justamente ter amostra de empresas ou ativos comparáveis. Se não tiver isso, daí não funciona. E hoje, pela internet, se vocês pesquisarem, vocês vão achar, está cheio de pesquisas disso. Você tem múltiplos por setor, então tem setores, por exemplo, a área de redes sociais da internet faz muito valuation por número de usuários. Afinal, o negócio deles, eles crescem pela quantidade de usuários que eles conseguem agregar, trazer ali para a rede deles. Então, o value driver deles é número de usuários. Para avaliar empresas, então, algo que é muito comum é, por exemplo, o índice preço-lucro por ação, ou PL, ou Price Earnings. Esse é um índice que vocês vão encontrar muito por aí, o índice preço-lucro. E aí tem outros, por exemplo, o valor da empresa sobre EBITDA. Então, por exemplo, tem o múltiplo EV sobre o EBITDA ou EBITDA. E aí vai. Então, na área de cana-de-açúcar se usa dólar por tonelada, o valor da usina por tonelada moída. E aí cada área vai desenvolvendo seus próprios múltiplos aqui. Mas a ideia deles é simples, achar uma amostra de operações que realizaram ou estão realizando agora, quanto mais nova, melhor. E aí fazer o seguinte, olha, escolhe um múltiplo, que relaciona um preço ou um valor sobre uma quantidade de value drivers,
E aí eu vou avaliar a nossa empresa usando os nossos value driver, ou a nossa quantidade de value driver, vezes um múltiplo médio desse setor. Então, por isso a gente precisa ter uma amostra, para pegar e calcular esse múltiplo, fazer a média e aplicar ali para o setor. E, novamente, a gente pode usar para o equity, para o valor da empresa, para o valor do ativo. Por exemplo, no setor de artes, você tem múltiplo relacionado com o tamanho da pintura, por exemplo. Então, eles usam a largura mais o valor da pintura dividido pela soma da largura mais o comprimento. E aí pode desenvolver seus próprios múltiplos e assim por diante. Então, essa é outro método. A avaliação relativa ela é muito rápida, fácil de ser feita. Metodologicamente tem que tomar cuidado para construir essa amostra de empresas ou ativos comparáveis, senão pode dar bobagem. Mas ela é um balizamento muito legal, porque ele pega, principalmente se tiver de dados do momento, a gente consegue pegar o humor do mercado. E tem menos premissas e menos requisitos para avaliação usando esses métodos aqui. Tá ok? O próximo método que eu quero passar aqui com vocês é talvez um dos mais relevantes aqui, um dos mais conhecidos, talvez a maior família disponível, é a família do fluxo de caixa descontado ou também conhecida como família DCF ou Discounted Cash Flow. Qual que é a ideia dessa família aqui? Essa família bem grande aqui. É o seguinte: você projeta os benefícios futuros e traz a valor os benefícios futuros, o quê? São fluxos de caixa. O fluxo de caixa é dinheiro. E traz a valor presente por uma taxa de desconto, uma taxa de retorno, que vai levar em consideração os riscos envolvidos. Aqui dentro dessa família, a gente tem muitas variantes aqui. Então, tem a família do fluxo de caixa da empresa, também conhecida como FCFF, ou Free Cash Flow to the Firm, a família do Free Cash Flow to the Equity. Então, qual que é a diferença entre esses dois? O FCFF é o fluxo de caixa que sobra para a empresa como um todo. O que quer dizer como uma empresa como um todo? É o fluxo de caixa gerado pela operação aqui dos ativos, que vai ser usado para remunerar os credores e os sócios, nessa ordem. Então, o FCFF é a quantidade de dinheiro total gerado aqui, que vai remunerar esses dois. E o FCFE é o fluxo de caixa do equity, ou seja, já é o total menos o que eu pago para os credores, ou seja, é só o que sobra para o equity. Então, os dois estão ligados. A diferença do fluxo de caixa da empresa, o FCFF, para o fluxo de caixa dos acionistas, dos sócios da FCFE, a diferença entre um e entre outro é o que você paga para os credores, ou seja, é o fluxo de caixa para os credores, fluxo de caixa da dívida. E aí tem outros modelos aqui, o Adjusted Present Value, o Capital Cash Flow, e aí por diante, o baseado aqui no valor econômico adicionado, agregado, o EVA, e aí tem uma série de outras variantes, aí depende do uso, da sua necessidade e tal, mas entendo que todos, de um jeito ou de outro, passam por aqui, avaliar o quanto de dinheiro você gera na empresa, o quanto tem que pagar para os credores, e aí chega aqui nos acionistas,
Afinal, os acionistas são o que a gente chama de investidores residuais. Residuais quer dizer que eles ficam o que sobra depois de pagar todo mundo e os credores. Os modelos de fluxo de caixa descontado, eles são aqueles que permitem a gente modelar basicamente tudo o que acontece na empresa. Então, eles são muito interessantes, muito usados por causa disso. Então, você pode modelar tudo o que você quiser lá na empresa. O problema que você tem com eles é que você quer, dependendo da modelagem que você quer fazer, ele dá uma manutenção muito grande. Então, tem muito mais premissas, coisas que você vai ter que projetar, estimar, e isso acaba levando tempo. Então, mas você consegue modelar toda a operação, e isso é uma coisa muito interessante. A avaliação relativa ele vai te dar muita posição de mercado, e como ele parte de uma amostra de empresas comparáveis, a avaliação relativa é uma avaliação aqui como se você fosse aproximadamente como a média do mercado ou do setor que você está avaliando. Então, se você tem um diferencial competitivo, a avaliação relativa não vai capturar isso, ele vai te jogar na média. Então, olha o seguinte, olha como os métodos se complementam. A avaliação baseada no ativos, em especial o método de liquidação, vai te dar um valor mínimo que a sua empresa tem, ou seja, se ela parar de operar, quanto que você recebe por ela. A avaliação relativa vai te jogar na média do setor ou do mercado, depende de como você construir essa avaliação. E o fluxo caixa descontado pega todos os detalhes da sua operação. Então, a ideia justamente é usar mais de um modelo, porque aí você tem visões diferentes. Então, por exemplo, se o valor que você chegou pelo fluxo de caixa descontado é muito maior do que a avaliação relativa, quer dizer, olha, eu devo ter algum diferencial competitivo muito melhor que a média do mercado para estar me destacando aqui. Agora, se o meu valor aqui que eu cheguei é abaixo do valor mínimo da liquidação, a mensagem é para de operar aqui, não compensa, melhor vender e partir para outra. Então, não tem certo, tem errado, são visões diferentes. Por isso que a gente recomenda sempre usar mais de um modelo, de famílias diferentes, isso é importante. Usar mais de um modelo da mesma família, muitas vezes você está calculando coisas erradas ou misturando as premissas. Tudo bem, se eu posso usar um modelo e outro mudando a premissa, que é mais fácil, posso, desde que seja consciente. Na família do fluxo de caixa descontado, se eu mantiver as mesmas premissas, todos os modelos vão dar os mesmos valores. Agora, usei um método, Ricardo, usei um método, usei o outro e está dando um valor diferente. Você mudou as premissas? Não. Então, talvez você esteja fazendo a conta de maneira errada. Então, tem que revisar as contas. Às vezes, o que muda entre um e outro é como você elaborou a premissa ou a premissa que está implícita já dentro daquele modelo. Tá ok? A última aqui das famílias, a gente chama, eu vou chamar de família das opções reais. Opções reais é quando a gente tem alguma flexibilidade gerencial. Ou seja, eu posso mudar as decisões que eu tenho. Então, por exemplo, quero expandir mais rapidamente a minha empresa ou quero fechar uma determinada operação. Então, eu tenho flexibilidade aqui nas minhas operações que eu quero capturar esse valor, que não necessariamente está capturado aqui nos outros. Essa família também é conhecida como contingente. Família dos direitos contingentes ou contingent claims.
justamente porque eu tenho uma série de direitos, eu tenho uma flexibilidade, eu tenho opções que eu posso exercer dependendo contingente a certas coisas que acontecem. O modelo das opções reais, normalmente, ele é usado juntamente com algum dos outros modelos anteriores, tá ok? Que aí vale justamente dependendo da situação que eu tenho. Posso expandir mais rápido um negócio, ou estou investindo em tecnologia, posso crescer mais, ou dependendo, vem uma situação, por exemplo, uma pandemia que a gente está vivendo, e aí eu quero reduzir essa operação. Esse modelo captura isso, que não é capturado de maneira fácil pelos outros. Então, de novo, é a história de usar mais de um modelo que eles vão se complementando. Muito bom. Então, aqui as 4 principais famílias de modelos de valuation. E você pode encaixar qualquer modelo que você conhece, já aplica para avaliar um ativo, uma empresa, tal, um bem que você tenha, dentro dessas categorias. Por exemplo, eu posso avaliar um imóvel tanto usando a avaliação relativa aqui, como eu posso avaliar um imóvel, por exemplo, um imóvel para alugar, pelos aluguéis que esse imóvel vai gerar para mim no futuro. E aí vou trazê-los a valor presente. Então, vejo que os bens, os ativos, as empresas, as operações, eu posso avaliar de um jeito diferente, dependendo do meu objetivo e encaixo em cada uma dessas famílias. Muito bom, pessoal. Essas são as 4 famílias de valuation, de modelos de valuation, e a gente vai, em outros vídeos, percorrer cada uma delas durante o tempo. Tá bom? Até mais!